de Abraão. Diga obediência. As promessas. Ontem o apóstolo ele trouxe uma palavra até meia dura, né? Porque foi forte ontem. Mas a verdade é essa, que não é no automático, não é de qualquer jeito. Existe um processo para o cumprimento de uma profecia. E o que a gente observa em Abraão, o que funcionou, a primeira coisa, quando ele foi levantado, chama-se obediência. Diga obediência. O primeiro ponto aqui é a obediência, que nos nossos dias de hoje, eu não sei se tem nas outras igrejas, mas aqui de vez em quando a gente é atropelado com esses questionamentos. Vamos fazer isso, não, mais isso, mais aquilo, não, mas como é, por quê, para quê? E isso dificulta o agir de Deus, porque quando Deus nos chama com um propósito, a primeira coisa que Deus quer é a nossa disposição de obedecer. Você pensa que era simples para Abraão receber, ouvir uma voz dizendo para ele largar a família, sair do meio da parentela, ele abandonar tudo e ir em busca de uma promessa, porque tudo que ele tinha era uma promessa. Abraão não tinha nada além de uma promessa na direção dele, e ele decidiu crer nessa promessa, ele decidiu acreditar, porque a obediência, ela é melhor do que sacrifício. A obediência, ela agrada muito mais do que o sacrifício. Não adianta às vezes a gente fazer muita coisa, né? Se esfolar, fazer muitas coisas, e se a gente tem dificuldade de se submeter à voz do Altíssimo, a gente não conhece a voz. Deus fala e a gente fica, não dá trela, não dá atenção que Deus está falando. Isso é possível se houver obediência. Para consolidar o que eu estou falando, 1 Samuel, coloca aí Josué, 1 Samuel 15, 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porque esse foi um dos pontos que levou Abraão a desfrutar da promessa. Olha o que está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer está muito além de sacrificar, irmão. Deus tinha prazer na gordura do carneiro, mas quando Deus olha para Saul e vê que Saul não está dando mais ouvido à sua voz, não está mais obedecendo, Deus levanta o profeta Samuel para ir repreender. E diz: olha Samuel, eu não estou aqui querendo só sacrifício, mas eu quero obediência. Porque a promessa, ela existe. Está aqui até o nome promessa. Ela existe, ela foi feita para você, para mim. Mas para nós desfrutarmos dessa promessa, nós temos que aprender a obedecer à voz do Eterno. Não é invenção minha. O texto está igual a sua Bíblia. Essa versão aqui é a... Qual é essa versão, Josué? RA, né? Eu estou falando assim porque você pode corrigir pela sua Bíblia eletrônica, né? A Bíblia de papel não tem, a não ser que você tenha várias Bíblias aí com você. A vantagem de você andar com a Bíblia eletrônica, baixada no seu celular, iPad, iPhone, é porque você corre para a versão que está sendo explanada, né?
E aqui a gente está dizendo que o que Deus falou para Samuel falar para Saul, porque Deus tinha uma promessa na vida de Saul, mas a promessa não se cumpriu na vida dele. Pelo contrário, Deus removeu da vida dele, porque ele tinha dificuldade de obedecer. Diga: obediência vale mais do que a gordura do carneiro. Segundo ponto, eu quero ser breve, porque senão, se eu for me demorar, Gênesis 12, 8. Olha aí no versículo 12, 8. Nós acabamos de ler, mas eu queria que você lesse. 12, 8. Da minha Bíblia. Gênesis 12, 8. Diz assim: passando dali ao monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E Ai era um lugar, uma cidade, uma província. E ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Diga: altar. Promessas, elas se cumprem quando o altar está de pé. Quando o nosso altar está quebrado, a promessa não se cumpre. Dentro desse contexto de Gênesis 12, do 1 ao 9, Deus está dizendo que a promessa que foi feita a Abraão, ela também se estendeu a mim. Ele disse: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então essa bênção, que é para mim também, através de Abraão, para você, para mim, para todas as famílias da terra, ela precisa também seguir um parâmetro. Não é de qualquer jeito, como foi dito aqui esses 2 dias, né? Não é de qualquer jeito, tem que ter um parâmetro, Gutinho, tem que ter um princípio. E o primeiro que a gente destaca aqui na vida de Abraão é a obediência dele. Segundo, é um altar. Aonde Abraão chegava, ele fazia um altar, ele levantava um altar ao Senhor para adorar. Quando ele chega naquele lugar, Betel, que quer dizer casa de Deus, ali ele ergue um altar e adora o Senhor. Os nossos altares, eles não podem estar quebrados. Nós fomos muito ministrados sobre altar no encontro Dias de Elias, né? Muito ministrado. Então o altar da minha casa, ele não pode estar destruído. Se eu quero que o cumprimento da profecia alcance a minha casa, a minha família, o meu altar tem que estar de pé. Que altar é esse, pastor? Bem, nós podemos falar aqui de várias coisas que mantém esse altar de pé: leitura da palavra, oração, comunhão com Deus, vivendo um princípio de obediência dentro da sua casa. Você mantém esse altar de pé. Mas se agir fora desse princípio, esse altar ele vai se quebrar. Abraão tinha esse prazer de, aonde ele chegava, ele fazia um altar. Porque nós precisamos construir esses altares dentro de casa, não é o altar da televisão. Tem gente que é tão focado na televisão, que acha que televisão faz parte do contexto da família. Faz não. A minha televisão lá em casa está enferrujada. A gente não liga. Quase que a gente não liga a televisão. Por quê? Porque hoje os canais de televisão que existem, eles são de má influência. Então ele é um altar que muitas vezes é erguido dentro da nossa casa
E esse altar, ele tem uma influência maligna, ao ponto de destruir, desconstruir a família. Se você souber usar a televisão da sua casa para o bem, ela vai, sim, ser um instrumento de bênção. Mas se não souber, vai se tornar um altar de Baal dentro da sua casa. E nós precisamos destruir esses altares. Que às vezes sem a gente perceber, a gente vai construindo. A gente vai construindo esses altares. Por isso que Deus, para cumprir a profecia na vida de Abraão, primeiro teve que tirar ele de dentro da casa dele, porque os pais eram feiticeiros. Vivia numa idolatria desgraçada. E aí Deus disse: não, aí não dá, sai daí. Sai daí, vai para um lugar onde você possa ter um contato comigo, onde você possa construir um altar para mim. É igual quando chegou lá Elias e o povo estava dividido. Uns estavam adorando Baal e a grande maioria, na verdade, e Elias chegou e disse: olha, vocês precisam se decidir, se vocês querem adorar a Deus ou Baal. Qual é o altar que vocês querem construir? E teve que falar duro. E aí foi aí que quando Elias desafia os profetas de Baal, quando eles invocam lá Baal para descer fogo do céu e não desce. Se cortaram, fizeram lá cambalhota, fizeram tudo o que podia fazer. E Baal não ouviu eles. Aí ele disse: faz o seguinte, molha a lenha, joga água em cima dessa fogueira, que vocês vão ver o Deus de Israel é agora. Eu acho que o povo deve ter ficado assim: rapaz, pau seco, para pegar é uma dificuldade, mas ainda molhado. E aí o profeta manda molhar. Porque naquele altar foi feito com um propósito. Tinha um propósito naquele altar. Os altares de Baal tinham um propósito de adorar Baal. Mas o altar que Elias construiu foi um altar que ele pegou 12 pedras e coloca. E disse assim: agora cava ao redor da fogueira aí e joga água. Pode encher essa vala. E Elias disse assim: agora, Senhor, desce. E desceu fogo, queimou tudo e ainda lambeu a água que estava. Como está o altar da tua família? Esse altar, ele precisa estar de pé. Se tem alguma coisa que está errado, você precisa consertar. Porque tem uma promessa e Deus quer cumprir a promessa. Deus não quer barrar a promessa, porque o desejo de Deus é de abençoar. O desejo de Deus é de nos abençoar e nunca nos travar. Olha o que é que diz a palavra a respeito disso. Deixa eu mostrar para você. O pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Jeremias. Olha o que diz Jeremias 29:11. Coloca aí, Josué. Jeremias 29:11. Cadê o meu auxiliador? Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Observe que o desejo de Deus é de paz e não de maldade. É paz. O desejo de Deus é de te abençoar, de me abençoar. Não é de amaldiçoar. Ele diz: bem sei que é o pensamento que eu tenho ao vosso respeito. Diz o Senhor, é de paz. O pensamento de Deus ao nosso respeito é de nos abençoar. De abençoar sua casa, sua família. Pastor, e por que está dando errado? Porque teu altar está quebrado. Ergue o teu altar. Ergue o teu altar.
Porque quando ele constrói esse altar em Betel, casa de Deus, é porque é na tua casa que esse altar tem que ser levantado. Levanta o altar da adoração na tua casa. Levanta esse altar. Talvez esse altar esteja aí quebrado, né? Mas levanta esse altar, deixa esse altar erguido. Porque o desejo de Deus é de abençoar. Mas se o altar estiver quebrado, provavelmente a paz, ela não vai reinar dentro das nossas casas. Porque o altar está quebrado. Temos que erguer os nossos altares. Abraão, ele desfrutou da promessa, mas porque ele seguiu a risca, ele decidiu ser obediente e ele decidiu construir altares ao Senhor. Diga altar. E o terceiro ponto, Gênesis 12, 29, coloca aí, Josué, Gênesis 12, 29. Abraão, ele passou em vários cantos, inclusive em Betel, mas ele não se conformou em Betel. Olha o texto, só para você entender. Eu vou ler o 4, deixa aí no 9, 12, 9. Mas eu vou ler o 4 para você, mas deixa no 12, 9, viu, Josué? Não precisa deixar no 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, conquistado, e pessoas que lhe acresceram ou lhe acrescentaram em Harã. Ou seja, partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Qual era o propósito de Deus para Abraão? Para ele ir para a terra prometida, a terra de Canaã. A terra prometida era Canaã. Deixa aí. Mas, antes dele chegar, ele chegou em Harã, se instalou lá, deu um tempo, e ali ele prosperou em Harã. Ele poderia ter, não, Deus já me abençoou aqui, Deus já me acrescentou aqui, então eu vou ficar por aqui. Ele poderia ter se conformado com o que Deus já tinha feito na vida dele, mas ainda não era o cumprimento da promessa. Lembra do que nós lemos? Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que pensamos ou pedimos. Então Abraão, ele já tinha entendido, não, meu propósito não é aqui. Aqui eu fui abençoado, Deus já me abençoou, Deus já acrescentou muito na vida de Abraão aqui. E depois ele foi para onde? Para Siquém. No versículo 6, diz que ele foi até Siquém, outra cidade, e ficou ali. Ele poderia ter se conformado, porque na medida que Abraão ia em direção à promessa, Deus ia lhe acrescentando. E ele não parou, Gutenberg. Abraão, aonde ele ia, Deus ia com ele, porque ele decidiu obedecer. O fato de Abraão decidir obedecer, aonde ele ia, Deus acrescentava. E mais ainda, quando ele chegava, ele disse assim: vou construir um altar, porque eu preciso adorar o meu Deus. Ele tinha que construir. Então, o que Abraão está fazendo aqui, no terceiro ponto, ele está debaixo de um direcionamento de Deus. Qual era o propósito dele?
Neguebe. Neguebe ficava em Canaã, ou em Canaã. Estava situada ali. Mas o que era que tinha em Neguebe que atraía Abraão? Porque ele ia passando pelos cantos, ia prosperando. Mas ele disse: não é aqui ainda o lugar do cumprimento da promessa. Não é aqui. Tem um lugar que se chama Neguebe. O que é Neguebe? Todo mundo ficou. Você sabe o que é? Eu bebi uma águazinha. A direção de Abraão era para Neguebe. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Ele ia, parava, prosperava, construía um altar, edificava um altar, adorava a Deus. Mas ele sabia que era Neguebe, o lugar do cumprimento da profecia. Ei, talvez alguém aqui esteja pensando: eu já cheguei no lugar que Deus disse que ia me colocar. Deus tem infinitamente mais. Deus tem muito mais para te acrescentar. Oh, aleluia! Deus tem muito mais, e Deus vai cumprir, porque tudo que é promessa tem que se cumprir. Jesus disse assim: e haverá guerra, e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Os nossos olhos hoje podem sentar no sofá da casa e assistir uma guerra ao vivo. Bombardeio, homem lutando contra homem ao vivo. Lá do outro lado do planeta, você consegue ver os homens lutando por poder. Profecias, palavra, porque o que está na palavra se cumpre. O que está acontecendo, não se assuste não. É a palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz, ela não mente. Então, se a guerra acontece, as bênçãos também vão acontecer. E Deus tem uma promessa na tua casa. Que promessa é essa? O que Deus prometeu para Abraão. Ele disse que você ia prosperar tanto. Você ia ser pai de multidões. Quando ele disse para Abraão que ele ia ser pai de multidões, que ninguém conseguiria contar, ele não estava falando de filhos biológicos, ele estava falando de filhos espirituais. Ele estava dizendo que a bênção dele ia se estender por toda a terra, e alcançar a sua casa, a minha casa. Hoje nós podemos dizer: as bênçãos de Abraão entram na minha casa. Porque eu decidi erguer um altar na minha casa, um altar da adoração. Eu não sei como é que está o altar da tua casa. E não estou aqui para dizer se está certo ou errado. Mas eu só quero lhe dizer que tem que ter um altar de adoração na sua casa. Porque foi princípios que Abraão adotou para que a profecia se cumprisse na vida dele. Agora Abraão decide andar, ser dirigido por Deus. Abraão decide deixar Deus guiar a vida dele. Por Abraão ele já estava bem. Aonde ele chegou? Por ele ali já estava ótimo. Mas Deus apareceu a ele e disse: não, aqui não é o lugar. Oh, glória a Deus. Diga assim: direção. Você vai andar direcionado. Porque Abraão andou na direção de Deus. Ele ia, passou por várias cidades, mas a direção dele era para Neguebe.
no lugar da promessa. O salmista 26, Salmos 26, 4, o salmista ele já falava depois das torrentes do Negueb. O que é que tem Negueb? Uma prosperidade que não tem em nenhum outro lugar. Uma bênção, um movimento da parte de Deus, que não tem em outro lugar, só tem no Negueb. Salmos 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Torrentes, correnteza, correntes de água. Aqui nessa região, era a região mais próspera da terra, nessa época. Porque as montanhas que recebiam as águas da chuva, que acumulavam as águas da chuva, quando começava o inverno, essas águas começavam a derreter. E de repente se formava um rio no meio do deserto. No meio do deserto, e por onde as águas passavam, elas mudavam ambiente, ela dava vida, aquilo que estava seco, aquilo que já tinha perdido a vida, aquelas torrentes de água, quando passava, saía mudando toda a geografia. É esse lugar que Deus quer te entregar. É esse lugar onde as águas, mesmo em meio a um deserto, elas vão brotar. É um fenômeno, todo ano acontece isso. Tem gente, multidões, que vão para a beira do rio, eles ficam nas colinas filmando o momento que as águas vêm. Quem teve a oportunidade de ver as águas do Rio São Francisco chegando aqui no Ceará? A multidão de gente esperando, porque era coisa que há mais de 50 anos se esperava, porque é um projeto de 50 anos atrás, que o povo foi lá, enganou, enganou, aí chegou um doido aí, foi lá em menos de 2 anos, resolveu tudo, com 1/3 daquilo que disseram que precisavam para terminar, com 1/3 apenas ele foi lá e resolveu tudo. Pois é. E aí ficava as multidão olhando as águas chegando. É do mesmo jeito lá no Negueb. Hoje é do mesmo jeito. Não sei se naquela época, nessa época, tinha esses espectadores, né? Como hoje tem. Recentemente eu vi uma filmagem e ficava uma multidão de gente olhando. Gente, é a coisa mais linda, no meio do deserto, de repente começa, e é muita água, não é pouca água. Então aquele lugar era um lugar muito fértil, era um lugar que era desejado, e era esse lugar que Deus disse para Abraão: você vai para lá. Não porque ele sabia, mas é porque Deus estava conduzindo Abraão, porque Abraão não questionava. É para ir para a esquerda eu vou, é para ir para a direita eu vou, é para ir para trás eu vou, é para ir para frente eu vou. Abraão não questionava. Abraão não parava, Deus. Abraão só teve uma hora que ele parou Deus e disse: não, daqui você não passa. Você só vai sair daqui depois que você disser que vai guardar minha família lá em Sodoma e Gomorra. É a única vez que Abraão chega e disse assim: não, Deus, espera aí. Os anjos vai, mas o Senhor fica. E começou a bater um papo com Deus. Se lá tiver 50 justos, o Senhor guarda. Ele: eu guardo. Mas não tem 50, tem 40. E aí foi diminuindo, até ficar só na família dele. Só sobrou a família. E aí Deus foi lá e salvou a família. Mas Deus disse: se tiver, eu guardo. Porque Abraão parou e disse: não, vamos conversar aqui, espera aí. Quem sabia disso? Que os 2 anjos passaram à frente e Deus ficou. Eram 3.
E o terceiro, Abraão diz: não, você só vai sair daqui quando você me garantir que não vai destruir a cidade. Irmãos, Abraão não era um homem de estar questionando. Talvez a razão de Deus ter escolhido Abraão, para que em Abraão eu e você fosse abençoado. Porque Abraão se manteve dentro do padrão que Deus queria. E Abraão não desistiu. Primeiro Abraão decide obedecer. Depois Abraão constrói um altar. E depois Abraão decide ir no direcionamento de Deus. Na direção do Neguebe. Porque ele poderia parar. Quantos não já pararam e disseram: não, aqui está bom. Se acomodaram. Aqui está bom, está ótimo. Não, desse jeito aqui está bom. Eu não vou levar mesmo no caixão. Irmão, se Deus tem algo maior para ti, recebe. Se Deus preparou para ti, toma posse. Se tem uma promessa na direção da tua casa, para tornar a tua casa mais abençoada, recebe. Não rejeita. Se Deus escolheu tua casa para abençoar, o problema não é teu, é Deus que quer te abençoar. Não, mas o meu vizinho vão falar, não interessa, o teu vizinho não paga a tua conta. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus acrescentar, deixa Deus colocar você aonde Ele quer. Deixa Deus guiar teus passos, porque Deus vai te levar para o lugar que Ele quer. É Deus. Não questiona, porque quando Deus quer fazer, agindo Deus, quem impedirá? Então Deus quer fazer algo grande ainda na tua vida. Não entrega os pontos, como diz o outro, né? Não para. Deixa Deus agir, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Talvez você esteja pensando em algo grande. É maior. É maior. O que Deus tem preparado para ti é maior. O que Deus quer acrescentar na tua vida é maior. É infinito. Infinito não tem fim. Não tem limitação. É infinitamente mais. É o nível, é o tamanho, é a grandeza de Deus querendo manifestar na tua casa, na tua família. Pastor, minha família está toda desmantelada. Uma hora Deus vai agir. Faz como Abraão. Primeira coisa, constrói um altar. Obedece a palavra. Constrói um altar na tua casa. Faz a tua parte. Deixa Deus agir. E não questiona. Se Deus te mandar, tu vai. Se Deus mandar tu ficar, tu fica. Obedece a voz do Eterno. Deixa Deus te levar. Porque para onde Ele quer te levar, pode ter certeza, Deus não tem maldade em você. Deus não tem nenhuma maldade em você. Não, mas eu sou nó cego. Deus não tem maldade em você. Que nós lemos em Jeremias: eu bem sei que o pensamento que eu tenho a respeito de vós é de paz e não de mal. E ele diz assim: e eu vou dar o fim que vocês desejam. Eu não sei qual é ou qual foi o altar que você deixou de alimentá-lo. Eu não sei qual foi o altar que estava quebrado ou que está e que você precisa levantar esse altar. Eu não sei. Talvez a gente tenha vários altares em casa. E cada um deles tem um propósito. E talvez algum desses altares esteja quebrado. E aí você precisa reconstruir esse altar. Eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que Deus já pegou você. Deus já falou. Deus está consolidando o que Ele já
Oi. Glória a Deus, aleluia. Ajeitando aí o meu, que eu gosto de andar no meio da igreja. Como é que eu vou andar aqui com esse cordão? Oh, glória a Deus, diga amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gente, Deus é... Eu fico fascinado com Deus, porque quando Deus pega a gente, é assim para sacudir, através da sua palavra. Eu acho que eu já estourei meu horário. Estourei. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Fica de pé.